Denis Correia é engenheiro químico pela Universidade Federal do Maranhão, mestre e doutor pela UFRN, especialista em petróleo, gás natural e biocombustíveis. Denis é um dos atuais comandantes do nosso laboratório, que tem contribuído com seus conhecimentos nas áreas de modelagem, dos sistemas binários e ternários, surfactantes e dos sistemas derivados aplicados ao óleo e à indústria do gás. Com toda essa bagagem, nada mais justo do que Denis passar um pouquinho do conhecimento dele para a gente. E com isso, ele também é professor lá no Instituto Federal de São Paulo. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os tensoativos e os seus sistemas derivados aplicados ao meio ambiente. Foi uma palestra, assim como um evento preparado com muito carinho para todos vocês. Eu estou muito ansiosa, acho que vocês também estão, mas antes disso, eu quero só dar uns lembretes, que, por favor, permaneçam com o microfone ligado, para Denis conseguir falar bem, para todo mundo entender. Podem fazer perguntas ao longo da palestra, no chat, que ele vai estar respondendo a todos vocês. Caso não consiga responder, no finalzinho, ele vai disponibilizar o e-mail para a gente poder entrar em contato com ele. Aproveitem o evento. E vamos lá. Pode começar, Denis. Obrigado, Evelyn. Só vou espelhar aqui a minha apresentação. Me deem alguns minutos, alguns segundos. Evelyn, pode apenas me confirmar se consegue ver minha tela, por favor? Estou vendo. Ok, muito obrigado. Então, vamos começar. Bom, vou começar com um pequeno poema que estava presente na primeira parte do nosso workshop. Sabe que eu gosto de fazer uma dramaticidade em relação a tensoativos. Tensoativos ou tensoativos. Se o Finado Abuhara, ou pelo menos o Marcelo Tais, me convidassem para o seu programa Provocações e fizessem a pergunta clássica: o que é a vida? Se eu não respondesse tensoativo, responderia surfactante. Prazer, o meu nome é Denis Correia e, nessa palestra, nós vamos fazer uma pequena viagem, uma pequena aventura em relação à aplicação de tensoativos e sistemas derivados dentro do tratamento do meio ambiente, especificamente o solo e a água. A gente vai ver tanto trabalhos que eu realizei com meus grupos de pesquisa, com o meu grupo de pesquisa, especificamente o Laboratório de Tecnologia de Tensoativos da UFRN, e também outros trabalhos que a gente possa ver na literatura de como está andando passo a passo, como é que está sendo a caminhada do tratamento do meio ambiente no dia a dia. Quais são as pesquisas, o que está sendo feito, certo? Só um minuto, pessoal. Parece que recebi aqui um contato, a câmera está desligada. Pronto, a minha câmera está desligada, mas eu não consigo ligar, então vai ter que ficar assim. Pronto, vamos continuar. Bom, o importante é a palestra. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formado pela Universidade Federal do Maranhão, em Engenharia Química, de 2012 a 2016. Fiz mestrado e doutorado também em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fui pesquisador do Laboratório de Tecnologia de Tensoativos, onde também pude exercer a função de gerente administrativo, o qual coordenei e orientei projetos sob a tutela do professor Alcides Vanderlei Neto. Então, atualmente sou professor temporário, professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Suzano, e minha experiência em modelagem em equilíbrio líquido-vapor, sistemas binários ternários, caracterização vibracional e elétrica de perovskitas, confecção e estudo de filmes e recobrimentos biodegradáveis, cinética e operação de secagem de alimentos e tensoativos sistemas coloidais aplicados na indústria de petróleo e gás. E, nesse evento, falaremos especificamente dos sistemas coloidais aplicados na indústria de petróleo e gás. Bom, vamos começar com uma pergunta bem clichê. Muitos até podem perguntar, por incrível que pareça, ainda vale a pena falar de meio ambiente? A gente aprende isso na escola, proteger as nossas matas, as nossas reservas naturais, rios, solos e água.
Mas para algumas pessoas isso é lição de primário, lição de escola. No mundo real não se fala mais disso. Então, isso pelo menos algumas pessoas pensam assim. Será que é verdade? Será que vale a pena pensar dessa forma? Bom, eu trouxe aqui 3 notícias recentes, desse ano mesmo, de 2021, em relação a problemáticas ambientais. Na esquerda da tela de vocês podem ver moradores registrando água escura e peixes mortos em rio de Itapetininga. A gente pode ver aqui uma poluição devido à geração de resíduos, seja de área urbana ou rural, que acaba contaminando a água, determinados efluentes industriais, e com isso afetando tanto a fauna quanto a flora local. À nossa direita, no canto superior, nós podemos ver que um caso aqui de poluição no caso do solo, em que uma oficina foi interditada devido à liberação de diesel no solo. E aí, segundo a própria notícia, a justiça determinou que o dono do posto fizesse um processo de remediação. E mais abaixo, vocês podem ver, também no caso, que a poluição do meio ambiente pode ocorrer de formas que a gente nem imagina, não só da produção industrial, mas nos próprios danos ambientais. Por exemplo, corpos, aqui a gente pode ver a notícia, que corpos devem ser removidos no cemitério no Sucuri, porque libera chorume, e o chorume é uma substância tóxica que pode contaminar tanto o solo quanto os lençóis freáticos. E daí a gente vê o quanto que a problemática do meio ambiente, falar do solo, da água, um devido tratamento, o quanto isso é importante no dia de hoje, porque isso mexe com o nosso dia a dia, isso mexe com o que a gente precisa. Por exemplo, os alimentos que nós consumimos, eles podem ser afetados por essa contaminação, a água. Então, nós temos que ter esse cuidado de tentar preservar o ambiente e a natureza o máximo possível. Mas como conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade? Para muitas pessoas, muitos empresários, isso é um futuro distante. Para alguns, nem vale a pena. Mas será que é possível? Será que nós podemos gerar soluções baratas, econômicas e de grande rendimento? Vocês podem ver por essas notícias que a justiça, com severas leis ambientais, ela está cada vez mais impondo regularidades, impondo remediações. E aí muitos desses proprietários, ou das pessoas geradoras desses resíduos, têm que, de alguma forma, remediar isso para cumprir o combinado com a justiça. E aí que entra nós, cientistas, pesquisadores, principalmente da área de surfactantes, falando especificamente de surfactantes, em tentar encontrar um equilíbrio entre economia e sustentabilidade para conseguir criar uma conectividade entre os ambientalistas e o crescimento industrial. E sim, pessoal, é possível. Tudo é possível quando a gente se esforça. Trouxe aqui também uma notícia recente, mostrando e validando cada vez mais que as demandas estão muito mais fortes. Vocês podem ver aqui uma notícia recente agora, de setembro de 2021, em que a comissão aprova a proposta que torna obrigatório o tratamento de chorume gerado por aterros sanitários. Eu acabei de explicar, para quem não sabe, que o chorume ele é gerado principalmente da decomposição de matéria orgânica e acaba prejudicando aí lençóis freáticos, contaminação do solo e é gerado principalmente em aterros sanitários. Então, como vocês podem ver, as leis, não apenas no Brasil, mas no mundo, estão cada vez mais rigorosas em relação ao tratamento ambiental, à remediação e até mesmo à prevenção. Bom, aqui nós vamos fazer agora um passeio em relação à produção científica quando se trata de tratamento da água e depois, posteriormente, nós vamos ver aí o tratamento do solo. Bom, a gente pode ver aqui, eu trouxe para vocês um gráfico que mostra a produção científica. Vocês podem ver aqui pelas colunas, as publicações, e vocês podem ver as citações aqui nessa linha de crescimento. A gente pode ver, do ano de 2016 até o ano de 2021, na verdade 2017, eu não coloquei 2016, eu coloquei dos últimos 5 anos. Na verdade, 4 anos e o resto desse ano, né? Então, a gente pode ver um certo crescimento, principalmente de 2018 a 2019, um notável crescimento da produção científica para o tratamento da água. Então, vocês podem ver aqui, total de publicações, tirado diretamente do Web of Science, e a gente pode ver esse crescimento aqui, como subiu
vamos ver aqui, de 70 publicações para 100. E aí, infelizmente, acabou vindo a pandemia, teve essa queda, eu acredito que devido à pandemia, muitos laboratórios acabaram tendo que fechar, centros de pesquisa, e com isso essa produção acabou caindo levemente. Lembrando que esse gráfico aqui, pessoal, é só para técnicas de tratamento de água envolvendo tensoativo e sistemas derivados. Não envolve aí outro tipo de sistema, como precipitação química, oxidação avançada. Aqui é só o que utiliza tensoativos, ou pelo menos tensoativos combinado com alguma dessas técnicas, mas aqui é publicações contendo tensoativos especificamente ligados ao tratamento da água, tá? E aqui, 2021, a gente pode ver aqui até o mês de setembro. Eu, infelizmente, não acredito que chegue a ultrapassar aqui o ano de 2019, mas vamos acreditar que a gente vai ter bastante publicação aí no mundo que possa pelo menos chegar em 2020. Infelizmente, ainda estamos em pandemia, muitos centros de pesquisa ainda continuam fechados, até mesmo política de rodízio dificulta uma produção muito em larga escala, mas nada que o esforço não recompense no futuro. Aqui nós podemos ver o mesmo tipo de gráfico, com a mesma simbologia, só que agora tensoativos, sistemas derivados, aplicados ao tratamento do solo, certo? Então, a gente pode ver aqui que, novamente, um gráfico de produção, 2017 a gente vê um salto para 2018, certo? Tratamento de solo, a gente vê aqui. Depois houve uma queda, uma pequena queda, e, infelizmente, devido à pandemia, cai muito mais. A gente vê uma certa dificuldade ainda com a produção científica em relação ao tratamento do solo. Porque tratar solo é até um pouco mais difícil do que tratar água, sabe, pessoal? A água, ela tem uma fluidez muito mais fácil, permite uma separação muito mais tranquila. O solo é formado por diversos nutrientes e também tem a questão de uma lavagem efetiva e você tem que colocar, às vezes, nutrientes que podem ser perdidos com uma lavagem de surfactante. Então, tem que se tomar todo esse cuidado. Infelizmente, como vocês podem ver, a produção é mais baixa do que o tratamento de água, mas não quero que vocês vejam isso de uma maneira triste. Eu quero que vocês vejam isso empolgados. Sei que muitos aqui são cientistas, então quero que vocês vejam isso empolgados para que vocês possam fomentar a criatividade e a pesquisa científica em torno desses dois tipos de tratamento envolvendo nossos queridos tensoativos ou surfactantes, dependendo do grau de intimidade. Bom, e apesar de muitos aqui estar desde o começo do nosso evento, talvez alguns que estejam chegando, tanto no YouTube quanto aqui no Teams, estejam chegando agora de paraquedas nessa nossa segunda etapa. Então, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação sobre o que é um tensoativo e o aglomerado que ele forma, que são as chamadas micelas, ou micelas, para quem preferir. Então, para quem aí é leigo, quem chegou de paraquedas, tensoativos são moléculas da classe anfifílica, que possui aqui uma cabeça polar e uma cauda apolar. E a extensão tanto da cabeça quanto da cauda vai depender de tensoativo para tensoativo. Aí dentro das classes das moléculas anfifílicas, nós temos, por exemplo, os álcools, as cetonas, que vêm com as novas tendências das microemulsões sem surfactantes, ou então as microemulsões livres de fase óleo, que nós veremos aí posteriormente, também chamadas de soluções micelares alcoólicas. E quando os tensoativos estão em uma certa quantidade em determinado meio, que pode ser polar ou apolar, eles vão, como existe uma certa repulsão ao meio que eles estão, por exemplo, vamos pegar essa micela bem aqui. Então, o que acontece? Essa micela, a gente pode deduzir que ela está presente no meio polar, porque as cabeças estão voltadas para fora e as caudas que não curtem o meio polar, elas vão estar, o quê? Se atraindo de modo a tentar fugir do meio polar o máximo que puder. A gente está vendo uma visão bidimensional, mas na verdade é uma visão tridimensional. Então, imaginem isso aqui como uma esfera totalmente compacta, e aí tem tensoativos para todos os lados, e as caudas estão tentando se proteger o máximo possível do meio polar. Se fosse uma micela inversa, como muitos aqui já sabem, o comportamento seria o contrário, certo? E aí, essas cabeças polares, elas podem ter uma certa carga, que pode ser positiva, negativa, ou até mesmo parcialmente negativa, como o caso de alguns tensoativos não iônicos, como da classe dos álcools, lauril, etoxilados, e aí eles vão atrair determinados tipos de moléculas ou determinado tipo de íons, como, por exemplo, metais, como a gente vai ver mais na frente com o tratamento de efluentes, tratamento de solo envolvendo metais. Bom, vamos falar então um pouco dos trabalhos recentes da última década, envolvendo aí um pouco de tratamento de água.
Então, vamos aqui filosofar um pouquinho a respeito desses trabalhos. Então, aqui eu trouxe um trabalho que trata diretamente do uso de espumas, espumas formadas através da flotação ou da floculação, aqui especificamente da flotação, para retirada de metais pesados. Porque o que acontece? Nesse caso desse trabalho, foram utilizados tensoativos biodegradáveis, um tensoativo biodegradável natural, oriundo de aminoácidos que está presente, por exemplo, na pele, como compondo cabelos, unhas. E por que essa preocupação? Porque, veja bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter de preocupação, e isso a gente pode até ver um pouco mais na frente, é que os tensoativos eles podem ser tanto os heróis, no que se tange o tratamento ambiental, quanto eles podem ser também os vilões. Então, nós temos que ter esse pequeno cuidado. E por que vilões? Porque pode acontecer de uma parte dos surfactantes retirarem os contaminantes e outra parte ficar lá dispersa, seja no solo, ou aqui vamos falar no meio líquido, certo? E aí, nós temos que ter esse cuidado aí a gente tem duas opções. Ou a gente escolhe um surfactante, uma molécula anfifílica que tenha o mínimo de natureza, o mínimo de afinidade possível com o meio que ela quer tratar, ou nós escolhemos um tensoativo biodegradável, que seja de baixa toxicidade, ou que pelo menos ele esteja sendo utilizado de modo a uma concentração que não afete o meio ambiente ou até mesmo os organismos. E aí a gente pode ver nesse trabalho uma pesquisa responsável para tirar substâncias polifluoralquil, que nada mais são do que cadeias orgânicas contendo carbono cercados por moléculas de flúor, certo? E, ao mesmo tempo, uma retirada simultânea de metais pesados. Vocês podem ver aqui nessa tela aqui, no canto inferior esquerdo, vocês podem observar aqui a nossa micela contendo o surfactante aqui biodegradável, que é a cisteína, e temos aqui os metais representados por essas bolinhas aqui com o M. Então, vocês podem ver o seguinte, a gente pode até fazer uma dedução. Geralmente não, praticamente sempre os metais, eles vão ter uma carga positiva, certo? Tendo cargas positivas, seja mais 1, 2 mais, 3 mais, o que for, um nível de atração maior vai ocorrer quando nós utilizarmos tensoativos da classe aniônica. Para quem não souber, existem várias classes de tensoativo, 3 clássicas que nós temos, as partes das iônicas, as duas, iônicos e não iônicos, sendo que os iônicos podem ser divididos em catiônicos e aniônicos. Os catiônicos são positivos e os aniônicos são negativos. Então, usando a nossa lei simples aí da atração-repulsão, cargas iguais vão se repelir, cargas diferentes vão se atrair. Então, como nós temos os metais com cargas positivas, é interessante que a gente possa utilizar tensoativos que sejam aniônicos, porque eles vão ter cargas negativas e vão promover um grau aí de aproximação, um grau de atração muito maior. E a gente pode ver que no caso das substâncias polifluoralquil, elas vão ficar não diretamente ligadas às cabeças do surfactante, mas sim na interface aí, no caso, como aqui é uma espuma, na interface líquido-gás. Provavelmente essa é uma molécula da classe anfifílica, ou pelo menos que tem uma certa afinidade aí com o meio apolar, de modo a ficar com essa orientação. E aí o que acontece? Esse estudo é muito interessante, porque ele traz diretamente a teoria, o teorema de um pesquisador muito famoso na área de surfactantes, considerado por muitos como o pai dos tensoativos, que é o Marangoni. O Marangoni, ele simplesmente foi um cara fenomenal em sua tese de doutorado. Ele praticamente fez uma tese em que ele fez o pressuposto da saturação da interface líquido-gás, no caso das espumas, e o que o Marangoni ele chegou em sua conclusão? A conclusão mais pertinente que o Marangoni chegou, o efeito de Marangoni, ele diz o seguinte, existe uma concentração ótima de tensoativos em que você vai ter que saturar uma interface líquido-gás para que você possa criar uma certa estabilidade. Então, quando a gente fala de espumas, se aqueles tensoativos estiverem em uma concentração abaixo daquela concentração ideal, vai haver uma determinada ruptura das lamelas que estão formando as bolhas presentes na espuma. Se a concentração de surfactante for muito alta, maior do que a concentração ideal, que é recomendado, o que vai acontecer? Nós podemos ter um excesso de surfactantes que vão estar inseridos na linha das micelas, certo? Na linha da interface líquido-gás, e com isso a gente pode ter a formação micelar.
Isso é bom? Depende. A formação micelar nas espumas formadas nas lamelas, elas podem enrijecer mais as espumas, fazendo com que acabem impedindo uma transferência rápida, uma coalescência rápida da água em torno das lamelas, o que faz com que a espuma tenha uma vida muito longa. Porém, se essa transferência, essas micelas presentes nas lamelas, elas forem muito pesadas ou forem muito excessivas, isso pode acabar rompendo as mesmas e a espuma acaba tendo uma vida útil muito menor. Então, a gente pode ver como o marangoni, ele chama bastante atenção que cada tensoativo, cada surfactante, cada molécula anfifílica, ela vai ter um certo grau de concentração ideal para que nós possamos saturar a interface líquido-gás das bolhas das espumas e, com isso, ter umas espumas mais estáveis possíveis. Muitos pesquisadores, muitos estudiosos, inclusive, fazem artigos científicos, determinados manuscritos, apenas estudando a estabilidade de formação de espuma de determinadas famílias de surfactantes. Existem diversas famílias de tensoativos, de surfactantes presentes aí no nosso mundo e muitos aí estão sendo sintetizadas por empresas como o Oxiteno. É praticamente um universo muito grande. E aqui nesse trabalho a gente pode ver, vamos voltar para cá, porque às vezes eu dou uma grande viajada, a gente pode ver que os autores eles conseguiram cerca de 97% a 99% de remoção de íons, cádmio, cobre, níquel, ferro, manganês. Então, o que vai acontecer? Esses metais eles vão estar presentes, ligados à cabeça do surfactante, e com isso eles vão estar aglomerados nas espumas, eles vão estar lá bem apertados nas nossas lamelas. E quando ocorreu o efeito da flotação, que é justamente o efeito da injeção de ar em camada inferior de uma coluna, o que vai acontecer? Os nossos surfactantes, as nossas espumas, elas vão ir para a parte superior da coluna e vão acabar sendo separadas, levando junto os metais. E o bom, pessoal, e uma coisa muito importante, quando a gente fala da flotação, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é o tipo de floculante, o tipo de, até mesmo de coagulante que a gente utiliza, porque a gente tem que tomar cuidado para não tratar um determinado efluente e gerar um outro resíduo. Por exemplo, existem floculantes, existem coagulantes de moléculas tão pesadas, como, por exemplo, o tanino, que é muito utilizado para tratamento de água produzida, que são moléculas tão pesadas que, quando ele, por exemplo, captura o óleo, ele vai formar uma borra, mas uma borra tão densa, que tudo bem, você tratou a água, mas o que você faz com essa borra? Então, quando a gente faz um projeto de flotação, a gente tem que tomar esse cuidado, não apenas com o tratamento do efluente, mas também o que fazer com esse resíduo. Será que esse resíduo ele pode ser descartado? Será que ele pode ser purificado de modo que a gente possa recuperar aquilo que estava presente no efluente? São todas as reflexões que nós temos que riscar antes de realizar o nosso projeto. E o bom é que quando a gente fala de surfactante, claro que existem surfactantes que são tóxicos, isso é inegável, mas existem aqueles que não são tóxicos, principalmente da classe dos biosurfactantes, formados por micro-organismos, que acabam fazendo uma determinada densidade, se tiverem certa concentração, fazendo com que haja uma certa separação e, ao mesmo tempo, permita que a gente recupere o contaminante, se for da nossa preferência, tá? Bom, agora eu trouxe um trabalho meu, o professor Cid, inclusive, apresentou um pouco dele na palestra passada, a palestra dele, mas eu vou falar aqui sobre a luz do meu conhecimento, na minha luz que eu acabei executando ele durante a minha tese de doutorado, para os meus trabalhos. O meu trabalho de doutorado, eu tive o objetivo de purificar água produzida industrial. Para quem não sabe, água produzida é um efluente, água contaminada por determinados efluentes de petróleo, principalmente hidrocarbonetos, aromáticos, qualquer tipo de petróleo que contamine uma água, seja porque a água está lá presente com as bacias de petróleo durante anos e anos, e aí as altas temperaturas e pressões acabam fazendo com que aquelas moléculas, mesmo que óleo e água não se misturem, mas aquelas condições fazem com que o óleo fique bem misturado com a água, o que causa essa dificuldade aí de retirada. E aí a gente tem que fazer um tratamento, porque a gente não pode descartar, pelo menos até onde eu saiba, a resolução da CONAMA diz que a gente só pode descartar a água produzida se ela estiver abaixo de 20 ppm. Salvo engano, já está sendo aí até a legislação de que a água produzida não pode ser descartada de maneira nenhuma. Ela tem que ser reutilizada, mas isso eu não vou confirmar 100%, existe aí uma pesquisa, como vocês sabem, legislações elas têm que passar sempre aí por diversas sabatinas. Bom, e com o que se tratou esse trabalho? Esse trabalho foi muito bom, porque falando agora de flotação, e é interessante que a gente separe o conceito de flotação e floculação,
tanto se tratando de surfactante quanto qualquer outro tipo de floculante que possa ser utilizado, a floculação é simplesmente o ato de formar os flocos. A flotação é quando a gente faz uma injeção de ar, fazendo com que os flocos vão para a parte superior da nossa coluna ou do nosso determinado tanque, e assim facilitando uma separação, principalmente se esses flocos forem muito pesados. Então, nesse trabalho, nós propusemos utilizar o óleo de coco babaçu, muito presente nos estados do Piauí, Maranhão, um pouco da parte do norte, e com isso o óleo de coco babaçu ele é muito utilizado, por exemplo, em formulações cosméticas, mas a gente teve a ideia de utilizá-lo como um vetor de transformação, no caso, utilizando a etapa de saponificação para transformá-lo em um tensoativo aniônico. Então, para quem não sabe, sabão, em sua natureza, ele é um tensoativo aniônico. Tanto é que acredito que muitos de vocês já ouviram falar, lá na fisicoquímica da escola, quando a gente fala a chamada água dura. O que é água dura? Justamente quando a gente não consegue lavar bem a roupa numa água que está contaminada por metais, porque aquele sabão, ele acaba sendo neutralizado pelos metais que estão presentes. A relação, pessoal, metais, surfactante, principalmente metais surfactante aniônicos, é uma relação muito bonita, porque é uma relação bidirecional. Você pode tanto utilizar metal para tratar uma água sendo contaminada por surfactante, quanto você também pode usar surfactante para tratar uma água contaminada por metal. Então, é uma relação muito bonita, assim, que você pode utilizar, dependendo do referencial, de diferentes maneiras possíveis. É muito legal isso. E aí, nesse trabalho, a gente saponificou o óleo de coco babaçu, transformou em um surfactante aniônico, e com a ajuda de determinados metais, nós realizamos um planejamento experimental fatorial de forma a retirar o óleo que estava presente naquela água produzida. Conseguimos uma faixa aí de até no máximo 88,44%, isso colocando como variação a concentração de surfactante presente, a temperatura do meio, o tempo em que fica o contato entre surfactante e água produzida, e depois de alguns ajustes no chamado ponto ótimo, ou seja, o melhor ponto de alcance dentro do planejamento experimental, nós fizemos aí um determinado ajuste de pH, porque nós temos que tomar também cuidado com os pHs quando falamos de surfactantes aniônicos. Por quê? Porque como nós temos uma carga negativa, se o pH estiver muito ácido, o que vai acontecer? O surfactante ele pode ter uma preferência por íons H+, em vez da própria molécula que ele quer. Então, se ele tiver essa preferência pelos íons H+, ele vai acabar voltando à sua forma original de óleo, de ácido graxo. Então, é importante que a gente tenha um meio de tratamento que não seja, que seja pelo menos neutro, ou, se possível, até básico. Porque básico a gente pode até, as moléculas de OH- podem até neutralizar eventuais moléculas de H+, que já estejam presentes lá. Então, basificar o meio é uma coisa legal. O tempo de contato, conforme eu já disse para vocês, e fazendo isotermas aí de cálculos matemáticos, e com isso a gente conseguiu ajustar bem, de modo a conseguir 100% de remoção de óleo da água produzida. Então, foi um trabalho muito bom, saiu numa revista A1, na Journal of Materials Research and Technology, no ano de 2020. Bom, agora também trouxe aqui um trabalho de outro autor, então, a gente, como eu prometi para vocês, a gente também vai ver um pouco da literatura por fora, e eu acho esse trabalho aqui muito legal, porque é um trabalho aqui que fomenta a nossa curiosidade de pesquisador. Porque, como a gente vê, quando a gente vai para a bancada, a gente pensa que a gente vai conseguir todas as respostas, mas às vezes o nosso trabalho, ele vai abrir brechas para futuros trabalhos, futuras discussões em relação à ciência de tensoativos e suas tecnologias, e isso não necessariamente quer dizer que o trabalho que a gente está fazendo foi ruim, pelo contrário, ele está abrindo uma nova vertente. Por exemplo, esse trabalho aqui é de 2012, confesso a vocês que eu não procurei se o problema aqui abordado ele foi solucionado. Do que se trata esse trabalho aqui que eu trouxe para vocês? Esse artigo aqui, muito bom, gostei muito desse artigo. Bom, aqui estamos vendo aqui o tratamento no caso de solo, então vamos agora migrar para o tratamento de solo, e que nós podemos ver a poluição do solo, o vetor de poluição seriam hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. O que seria isso? Hidrocarbonetos, como muitos aqui já devem saber, carbono e hidrogênio, estando aí na presença aí de 2 ou mais moléculas aí de aromáticos presentes, certo? Então, eles têm determinadas características que impedem o tratamento do solo, que é a remoção do solo desses tipos de compostos, como, por exemplo, a baixa volatilidade, a baixa solubilidade em água e baixa biodegradabilidade. Então, não adianta pegar o solo só passar uma água. Não sai, está lá. Tem uma baixa biodegradabilidade, ele pode ficar lá por anos e anos, baixa volatilidade. Então, são problemas aí que podem
dificultar o tratamento do solo, que está contaminado por esses tipos aí de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E nesse trabalho, o que os autores propuseram? Eles propuseram utilizar as 3 classes de surfactantes clássicas. Claro que existem outras classes, zilteriônicos, os chamados mesiônicos. Mesiônicos, confesso para vocês que são muito raros, eu só vi numa tese de 1950 e pouco. Inclusive, vamos ter uma palestra que eu acho que vai ser muito legal sobre surfactantes zilteriônicos na sexta-feira. Mas nesse caso desse trabalho, nós temos aqui os 3 grandes clássicos, que foi o aniônico, o catiônico e o surfactante não iônico, certo? O que esses gráficos aqui estão mostrando para a gente? O que esse gráfico está mostrando? Vamos analisar junto. Nesse caso, a gente pode ver cada gráfico aqui, cada barra, significa a concentração do surfactante. Então, vamos olhar aqui só para o aniônico, pessoal. A gente pode ver que uma certa concentração, aí aqui aumentou a concentração do surfactante, e aqui é maior do que a segunda. Então, aqui são as concentrações de surfactante que foram utilizados para o tratamento aí do solo. E o que a gente pode ver? A gente pode ver que, no caso do aniônico, quanto mais surfactante for aplicado no solo, maior foi a remoção dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Catiônicos se comportam da mesma maneira. Quanto maior for a concentração, maior foi a remoção dos policíclicos aromáticos. Apesar de que, quando a gente faz a comparação aqui, a gente pode ver que os aniônicos foram muito melhores de remoção em relação aos catiônicos, certo? Mas aí, quando chegam os não iônicos, aí vem uma anomalia. O que a gente pode ver? Vamos pegar o mesmo raciocínio e trazer para cá. Aqui nós temos a concentração de não iônico, vamos aumentar essa concentração, sei lá, vamos dobrar. O que vai acontecer com a extração? Cai. E quando vem para cá, cai de novo. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Quando eu vi o artigo, pelo menos na explicação desse artigo, o autor foi bem sincero, os autores eles disseram, às luzes do conhecimento que nós temos hoje, não há uma explicação plausível de por que isso possa estar acontecendo. Então, eles conseguiram validar que o surfactante aniônico foi o melhor para remoção, possivelmente devido a ele possuir, o surfactante aniônico utilizado possui uma maior mobilidade em relação ao meio líquido, ou até mesmo um grau de etoxidação, ou um grau de região polar, que permitisse com que ele se movimentasse melhor e capturasse melhor aqueles tipos de hidrocarbonetos. Mas no caso não iônico, por que não houve esse crescimento? Os autores eles podem dizer que tem a ver, por exemplo, com a natureza. Então, pode ser que a natureza do surfactante faz com que ela tenha uma preferência maior ou de ir para a interface líquido-gás, formando poucas micelas, ou então de interagir entre si. Então, preferem interagir entre si do que interagir com o contaminante que está presente. Eu trouxe aqui quais são os surfactantes que foram utilizados. A gente tem aqui como o não iônico Twin 80, que é um surfactante aí que está mais para a escala do polar do que a polar. Ele tem uma certa apolaridade, ele até gosta do óleo, mas ele está mais na casa do polar. Eu diria que se eu fosse escolher entre o 80 e o 20, eu iria de um 20. Mas aí o 20 a gente teria dificuldades de fazer uma solubilidade, né, em meio aquoso. Aí vem as chamadas microemulsões, nanoemulsões, sistemas emulsionados, que acabam permitindo com que o surfactante ele tenha uma determinada solubilidade naquele naquele solvente de transferência. Temos aqui, como o aniônico que foi utilizado, o dodecilsulfato de sódio, e temos aqui nem vou falar esse nome, mas é o catiônico aqui que foi utilizado. A gente pode ver a massa molar, né? Vamos tentar investigar um pouquinho pela massa molar e pela CMC. A CMC, para quem não sabe, é a nossa concentração micelar crítica. A gente pode ver que o Twin ele tem uma massa molar bem pesada em relação aos outros dois. Talvez isso possa ter dificultado um pouco a sua mobilidade no meio. Enquanto aquele que se comportou melhor, que foi o aniônico, além da sua carga, além da sua solubilidade ser favorável, ele possui uma massa molecular bem menor em relação aos outros dois, o que provavelmente pode ter melhorado, na verdade, a sua mobilidade naquele meio líquido, o solvente, de modo a adentrar melhor os poros presentes no solo. E temos aí o catiônico que está na zona intermediária. Temos também a CMC, né, que mostra aqui, a gente tem uma investigação que mostra aqui o quanto que a gente precisa de tensoativos para saturar a interface líquido-gás. Então, temos uma CMC, no caso do aniônico, para 2,3, 2,1 densidades e as estruturas moleculares, certo? Mas, no fim, nós podemos ver aqui que os resultados mostram que o surfactante aniônico é o fluido de lavagem mais eficaz porque apresentou eficiências superiores a 90%. Beleza? Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho, eu trouxe esse artigo de revisão, principalmente para homenagear os meus amigos bioquímicos,
ou até mesmo da área de surfactantes, que trabalham com os chamados biosurfactantes, que é a nova tendência, nova velha tendência de agora, né? Eu digo velha porque já são bem conhecidos, mas eu digo novo porque a popularidade deles está em alta. Então, o que seria o biosurfactante? O nome bio já enche os nossos olhos. Então, bio, que é como o próprio nome já está sugerindo, eles são sustentáveis, eles são biodegradáveis. Então, eles possuem aí uma certa caracterização, uma certa produção através de micro-organismos, através de culturas. Algumas vezes dá um pouquinho de trabalho, como no caso de raminolipídios, quem já trabalhou com raminolipídios, que no caso aí favorece a produção de surfactante aniônico, e com isso, nesse trabalho especificamente, na verdade, nesse artigo de revisão, esse aqui é um artigo que junta várias pesquisas, nós podemos ver o uso dos biosurfactantes para o tratamento de solo contendo metais pesados. E aí, de onde que vem esses metais pesados? Esses metais pesados podem vir de vários lugares, pessoal. Agora vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto. Os metais pesados, eles podem vir de diversos tipos de indústrias, principalmente o que vem na cabeça de vocês primeiro, a indústria da mineração. E aqui no Brasil nós temos muitas a parte envolvendo com mineração, também a parte do agronegócio, e querendo ou não, são indústrias que deixam o meio ambiente em contato direto com os metais. Porém, como a gente já discutiu no começo da nossa apresentação, as demandas de políticas que permitam ou evitar que esses determinados metais estejam presentes no meio ambiente, contaminem o meio ambiente, ou que pelo menos remediem o solo de modo a fazer com que ele fique melhor, que ele fique rentável, eles são cada vez mais fortes. Então, eu trouxe isso para você, eu trouxe aquelas notícias iniciais, para incentivar vocês, principalmente porque eu sei que aqui tem muitos pesquisadores, a tentarem ver como essa área está crescendo, principalmente no Brasil. Então, cada vez mais com o crescimento da industrialização, infelizmente, o avanço da tecnologia e a industrialização, ela vai trazer determinados tipos de efluentes. Nós temos, hoje, diversas tecnologias, e isso não é uma coisa futurística, nós temos diversas tecnologias que nos permitem viver em um ambiente que gera determinados tipos de menos quantidade de resíduos, mas por questão cultural, questão de economia, eles acabam, esses materiais não sendo utilizados, como, por exemplo, o caso de sacolas. Por que até a gente vê sacolas plásticas, com tanto de pesquisa que nós temos aí no Brasil afora, envolvendo sacolas biodegradáveis, envolvendo determinados tipos de, até mesmo surfactantes, sendo utilizados na formação polimérica desses determinados materiais biodegradáveis. Mas o que está faltando? Será que falta investimento? Será que a economia não está valorizando esse tipo de produção? Isso depende de casos e casos. Mas indo para esse caso aqui, vamos voltar para esse caso aqui, nós podemos ver que nosso trabalho dentro da parte de pesquisadores de surfactantes e tensoativos, que nós possamos investir cada vez mais em determinados projetos de pesquisa, em determinados tratamentos de efluentes, remediação, que possam ser baratos, econômicos e, ao mesmo tempo, que resolvam um problema de uma maneira adequada para aquele que está financiando o projeto ou então aquele que está sofrendo danos. E os surfactantes eles vão se apresentar como candidatos valorosos, principalmente devido às características que eu acabei de falar para vocês. Eles possuem uma baixa toxicidade, grande parte são aniônicos, eles têm um determinado tipo de bioacumulação bem baixo, que não afeta o ecossistema, e a gente vê bastante hoje trabalhos de produção de moléculas de biosurfactantes para remediação tanto do solo quanto da água, que nesse trabalho a gente fala especificamente de solos contaminados aí em metais, certo? E aí nesse trabalho, que são vários estudos que ele reúne, eu acabei não trazendo todos aqui, até para não roubar os louros dos autores, também porque é na plataforma paga, não posso quebrar os direitos de copyright, mas nesse trabalho em geral, para quem tiver interesse, quem tiver acesso, visto diversos tipos de trabalho que mostram o tratamento do solo através de biosurfactantes para retirada de metais. E a gente vê que tem uma certa demanda, principalmente por biosurfactantes que sejam aniônicos, biosurfactantes que possam aí ter essa afinidade com os metais justamente aí pela nossa interação entre positivo e negativo.
Uma curiosidade é que alguns, nem todos não iônicos, mas alguns não iônicos, ao contrário do que o senso comum nos diz, nem todos os tensoativos não iônicos, eles vão possuir neutralidade de cargas em suas cabeças. Não é necessariamente isso. Alguns surfactantes, eles podem ter um determinado grau de ligação, no caso, pares de elétrons desemparelhados, que podem exercer uma determinada carga negativa parcial, que permite que, se esses surfactantes estiverem em alta quantidade, acabem tendo um papel similar a um surfactante aniônico, mas nem todos, outros já são bem mesmo perto da neutralidade, a maior parte, mas algumas exceções de surfactantes, eles conseguem se comportar como aniônicos, surfactantes não iônicos, eles conseguem se comportar como aniônicos se eles tiverem uma quantidade considerável, ou se eles tiverem um determinado tamanho de cabeça, que permita esse tipo de nuvem eletrônica, de modo a criar um comportamento aniônico. Bom, esse trabalho aqui é meu, no caso está agora tratamento de solo, especificamente aí de rocha de arenito, certo? Então foi feito aqui pelos pesquisadores, além de mim, a Carolina Rayane, o Guilherme Arruda, os professores Marcos Alisson e o professor Alcides de Oliveira, no tempo meu orientador. E aí, com esse trabalho, nós sempre desenvolvemos o que nós chamamos de soluções micelares alcoólicas, que as soluções micelares alcoólicas são sistemas formados por determinadas classes de surfactantes, acompanhados de álcools e fase aquosa. Então, eles são livres aí de fase oleosa. Mas, se o álcool sendo a molécula anfifílica, a gente sabe que o álcool ele pode se comportar ou de forma polar ou de forma apolar. Isso vai depender do que tipo de álcool nós estamos falando. O etanol, como muitos já sabem, ele vai ter uma tendência maior em se comportar, em solubilizar em meio polar. Já o butanol, o octanol, eles vão ter uma certa característica de solubilizar melhor em meio apolar. Então, isso vai acabar aí determinando como é que a solução micelar alcoólica vai se comportar. E com isso, dentro da classe de soluções micelares alcoólicas, existem chamadas microemulsões livres de fase óleo clássica, ou livre de fase orgânica, que é justamente quando o álcool ele vai ter um certo comportamento apolar, que vai permitir com que aquela microemulsão ou aquele determinado sistema coloidal tenha uma certa característica apolar. Bom, nesse trabalho, nós utilizamos diferentes classes de surfactantes, de modo a criar diferentes sistemas micelares alcoólicos, de preferência que estivesse encaixado na subclasse das microemulsões livres de fase aquosa. Então, conforme vocês podem ver aqui nesse desenho, pessoal, na parte inferior esquerda aqui, conforme eu estou apontando com o meu mouse, vocês podem ver a aproximação da micela, um surfactante. Bem aqui nós temos o álcool, que pode estar presente ou na interface líquido-líquido ou no núcleo micelar. Isso vai depender da característica da natureza do álcool que nós estamos utilizando. E aí ele vai entrar em contato aqui com a nossa rocha de arenito, e aí temos aqui a nossa segunda etapa, em que alguns autores divergem. Há quem diga, por exemplo, que as micelas vão se partir, formando uma determinada camada ou monofásica ou bifásica de surfactantes com a cauda voltada para meio sólido, enquanto a cabeça vai estar voltada para o meio líquido. Mas há corrente de pesquisadores que defendem que a micela não vai se desfazer, ela simplesmente vai entrar, capturar o que ela tiver que capturar e ela vai sair de forma íntegra. Isso aí vai depender de que tipo de estudo, até mesmo a natureza da micela que nós estamos falando, tá? E aí, depois de retirar, no caso, o petróleo, porque aqui nós temos rochas contaminadas com petróleo, especificamente asfaltenos, nós temos aí a remoção através da solubilização pelo núcleo micelar, permitindo com que a rocha saia de maneira aí limpa, certo? Então, vocês podem ver que a rocha aqui, ó, as micelas estão retirando, podemos ver o núcleo micelar que está um pouco mais escuro, carregando o petróleo que foi removido. Conseguimos aí remoção de aproximadamente 99% de óleo através de planejamento experimental, em que variamos temperatura, razão, rocha, solução e tempo de contato, além de outros ajustes. Também fizemos cálculos de Ponchon-Savary, em que determinamos a quantidade de estágio necessária para criar um determinado extrator que pudesse purificar uma quantidade N de rochas. Nós não dimensionamos esse extrator de forma prática, mas nós fizemos todos os cálculos necessários para o dimensionamento, em que a rocha era o inerte, o soluto era o petróleo e o solvente era a nossa solução aí micelar
alcoólica. Então, a gente fez todos os cálculos de Ponchon-Savery para a determinação dos estágios teóricos e, com isso, determinamos o dimensionamento de um extrator. Então, é importante frisar que, pelo menos para mim, nas minhas pesquisas, eu sempre tenho a preocupação, isso eu aprendi com o professor Alcides, que acredito que esteja aqui presente, mas nós sempre tivemos a preocupação de tudo que a gente fizer não deixar só na bancada. Será que aquilo pode ser aplicado no mundo real? Sim, ótimo. Não, então vamos ajustar de modo que ele fique o mais econômico, o mais viável possível. Então, a gente tem que ter essa preocupação aí. E com essa preocupação, nós acabamos vendo que, tudo bem, conseguiu tirar 99% de óleo? Ok, mas vamos ver se a gente consegue construir um equipamento que realmente faça com que isso seja realidade. E com isso, a gente fez esse dimensionamento, não construímos, conforme eu já disse, mas a gente fez todos os cálculos necessários. Foi um trabalho muito bom, o professor fez, inclusive, citou na palestra dele hoje cedo, que nós conseguimos patentear esse trabalho, saímos em algumas mídias, mídias locais do estado do Rio Grande do Norte, inclusive, para quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, vocês podem ver no nosso histórico de vídeo as entrevistas que nós demos em relação a esse trabalho, tá? E quando os tensoativos são os vilões? Bom, até agora a gente já falou, só quando determinadas outras moléculas são vilões, a gente não falou até agora de surfactante como vilão. Eu trouxe aqui novamente uma notícia aqui recente, 15 de julho de 2021, em que espuma branca é flagrada por moradores em Rio Marinho. Então, a gente está vendo aqui essa espuma grossa, densa, que infelizmente carrega determinadas moléculas de surfactantes que podem ou não ser tóxicas. Isso vai depender do tipo de indústria que está expelindo. Mas, infelizmente, não vamos ser ingênuos. Provavelmente pode ser que seja tóxica, não estou afirmando nada, mas é muito difícil a gente ter um descarte de surfactante que seja biodegradável. Infelizmente, no nosso dia a dia, a gente tem mais a presença de surfactantes que causam determinados danos ao meio ambiente. E, com isso, a gente tem que tomar esse cuidado também e propor trabalhos que possam retirar o surfactante. Então, lembra que eu falei para vocês, no começo, vamos supor que a gente tenha, até vamos falar em linguagem aqui, se tiver algum engenheiro químico presente, eu vou falar um pouco de linguagem de engenheiro. Então, vamos lá para a operação unitárias 3. Vamos supor um diluente e vamos supor um solvente com soluto, certo? Se for a gente falar de extração líquido-líquido, ou se a gente falar de extração sólido-líquido, vamos supor um inerte contaminado com soluto e nós temos lá o nosso solvente. E aí, a gente tem essa preocupação de quê? De poder fazer com que o solvente ele entre em contato ou com diluente ou com inerte, dependendo se for sólido ou líquido, retire o contaminante, mas tome cuidado para quê? Para que o solvente não deixe partículas no local. Porque se ele deixar partículas no local, e principalmente se essas partículas forem tóxicas, você simplesmente vai estar sujando com outra coisa. Então, não adianta, por exemplo, você tem um determinado tipo de efluente, aquele efluente está contaminado com petróleo. Eu vou utilizar uma solução coloidal que possua um surfactante que eu sei que ele vai tirar aquele petróleo com 100%. Mas será que aquele surfactante ele é biodegradável? Ou será que ele vai se manter no solvente quando você passar por aquilo que você quer tratar? Porque se ele for deixado lá, não adianta de nada, você pode fazer uma contaminação. E eu achei esse trabalho aqui muito legal, esse trabalho aqui de 2021, de agora, porque quando a gente fala de flotação, como eu falei agora há pouco, a gente está acostumado o quê? Vamos retirar metal, vamos ver a ligação binária, metal surfactante aniônico. Vamos pegar um aniônico. Poderia ser um não iônico, a depender do tipo de não iônico que a gente está utilizando. Vamos pegar um não iônico, um aniônico da vida, carga negativa. Então, existe a relação binária que pode até formar um complexo ou determinados flocos, se tiver uma densidade que favoreça isso. E aí, a gente viu até agora que o metal é o nosso contaminante, é o nosso soluto, e o surfactante vai estar presente aí na fase solvente, que vai fazer uma retirada. Nesse caso, galera, o que eu achei legal é que justamente o contaminante é o tensoativo aniônico, certo? O alquibenzenosulfato linear, quase um trava-língua, e utilizando aqui águas residuais, e foi proposto o método de coagulação floculante, que é considerado até hoje um dos métodos aí mais baratos, certo? E com isso, quem faz seu solvente? Uma solução de cloreto de ferro hidratado, ou de hidróxido de cálcio, no caso, para servir de floculante coagulante. Por quê? Agora tem uma relação contrária. Então, o metal vai estar presente no solvente, o metal vai ser responsável pela retirada,
e o surfactante vai ser o contaminante. Olha que legal. Como dependendo do ponto de vista, a gente pode ter uma relação totalmente inversa e variando o pH. Lembra que o pH, 2 a 10, lembra que o surfactante aniônico, ele é altamente sensível ao pH. Então, você pode ter surfactantes aniônicos que percam as suas propriedades se nós tivermos aí um meio muito ácido ou acaba tendo suas propriedades potencializadas se nós tivermos um meio básico, certo? E aqui os autores perceberam que a maior taxa de remoção de surfactante foi maximizada quando a concentração de coagulante foi de 5%, certo? Então, concentração, honestamente, que me acha um pouquinho alta, mas tem que ver também se todo o ferro foi retirado, porque se ficar ferro lá, não adianta de nada. Então, tem que retirar o ferro também. Não pode estar ferro, porque senão você vai estar contaminando com ferro. Uma concentração de floculante de 0,1 e um pH de 10. Então, a gente pode ver, como o pH básico, ele vai favorecer, por quê? Porque se o surfactante ele for para fazer ficar no meio ácido, ele vai acabar se tornando ácido graxo, o que vai impedir com que ele tenha um contato com o metal que nós estamos colocando para aquele tratamento. Um outro trabalho aqui que eu trouxe, esse eu vou falar bem por cima, porque envolve cálculo de engenharia mais pesado, mas esse trabalho aqui eu trouxe só para mostrar para vocês 2 pontos muito importantes. Primeiro, é interessante que nós façamos um dimensionamento, uma pegada no mundo real, se aquele determinado projeto que estamos fazendo, ele é viável. Então, o autor ele teve essa preocupação. E o outro ponto é justamente porque aqui ele teve aquela preocupação de tratar efluentes de uma lavanderia. Olha aí, pessoal, a lavanderia. Eu acredito que muitos aqui, acho que todo mundo aqui tem que lavar a roupa, né? E com isso acaba gerando resíduos, que no caso é aquela água contaminada com surfactante. Tudo bem, o sabão que a gente usa não é nem tão tóxico assim, mas se tiver em altas quantidades, e principalmente se for jogado em lugares que sejam inadequados, então tem que tomar esse cuidado para que não haja um excesso de poluição. Então, os autores propuseram aqui uma junção entre um reator de membrana aeróbica termofílica, uma nanofiltração e a dissorção. Então, vocês podem ver o quê? Que nós temos sucessões de tratamento para que aquela água saia purificada. Então, a gente pode ver que o monitoramento foi feito durante 3 meses e a sequência dos 2 processos aqui propostos permite uma remoção do surfactante presente a maior que 95%, bem alta. Mas, infelizmente, eu vou colocar aqui, acabou comendo aqui, mas os custos acabaram sendo bastante elevados. Então, esse artigo é de 2019, como vocês podem ver, nós, pesquisadores, ainda estamos gatinhando muito em achar sistemas que possam ser politicamente corretos e, ao mesmo tempo, permitir que a economia esteja de mão dadas. Mas, como vocês podem ver por esses trabalhos, nós estamos caminhando para que isso seja uma realidade cada vez mais próxima. Perspectivas para o futuro. Bom, conforme vocês podem ver, a poluição do solo e da água ainda apresenta um intenso desafio para a sociedade. Existem diversos contaminantes sendo gerados, pessoal, seja antigos, seja novos, que a gente nem conhece ainda. Então, agora mesmo está surgindo um contaminante novo que a gente nem conhece, não sabe nem do que é feito. Tem que fazer uma caracterização e pode estar afetando aí a flora, a fauna. Então, sempre vai ser o nosso desafio, quem trabalha com o meio ambiente, tratar o solo e a água, porque, infelizmente, sempre vai estar surgindo contaminantes novos. E, pelo que a gente vê, a tendência vai ser essa. Infelizmente, não tão cedo a gente vai ver produções biodegradáveis, sustentáveis, diante da nossa realidade. O que nos resta, pelo menos no momento, é nos adaptar para que esses danos sejam mínimos possíveis. E, nesse contexto, tensoativos e sistemas derivados se apresentam como candidatos promissores, tanto para remediar quanto tratar o solo e a água, seja como soluções micelares, usando veículos como microemulsões, nanoemulsões, como meios de floculação, coagulação, adsorção através da mudança de determinada superfície, o que faz com que aquele determinado contaminante acabe se aderindo de uma forma maior ao dissolvente do que se o adsorvente já estivesse puro. E, conforme vocês viram de acordo com essa palestra, inúmeros trabalhos continuam sendo publicados e patenteados nesse exato momento com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade de tratamento de solos e águas. E, com isso, os tensoativos continuam sendo nossos grandes amigos, às vezes vilões, né? Mas, na maioria dos casos, grandes amigos, por possuir uma vasta família de combatentes aí que podem se relacionar de diferentes maneiras com diversos tipos de contaminantes. Isso nos dá um oceano de possibilidades e
nos traz esperança para um futuro cada vez melhor em relação ao meio ambiente. Com isso, quero agradecer a presença de todos que estão aqui na minha palestra. O meu contato profissional está aí na tela, denis.silva19@gmail.com. Posso digitar aqui no chat daqui a pouco, quando eu tirar, se caso alguém queira anotar e perdeu. Coloquei também meu Instagram e meu LinkedIn, né, que a tendência dos jovens aí é também Instagram e LinkedIn, então, @DenisCorrêaDJ, e o LinkedIn Denis Corrêa da Silva. Fiquem à vontade para entrar em contato por qualquer um dos 3 meios, certo? No mais, gostaria apenas de finalizar essa palestra dizendo: não sejam ilhados. A ciência, principalmente os surfactantes, pertencem a todos nós. O planeta é nosso. Vamos juntos dar as mãos para tornar o mundo cada vez melhor, utilizando essa fantástica família de moléculas à nossa disposição. Vamos fazer parcerias, vamos lutar juntos por uma ciência cada vez melhor, que, com certeza, um dia, se Deus quiser, quem sabe no futuro, seremos um país de surfactantes de referência, beleza? No mais, muito obrigado. Deixei aqui certinho 5 minutos para eventuais perguntas. Evelyn, é com você. Foi top, Denis. Parabéns. Todo mundo agradecendo aqui no chat. A gente tem algumas perguntinhas. Alexandra perguntou se você vislumbra uma diminuição de custos no futuro. E sobre os custos, ela questiona em relação às microempresas e EPPs. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque a redução de custo ela vai depender muito do tipo de contaminante que nós estamos querendo tratar. Por exemplo, cada localidade ele vai ter uma determinada indústria local. Existem cidades em que a mineração ela vai ter um fator a mais, existem cidades que vai ser agronegócio, outros vai ser produção de petróleo. Falar de custos em relação no futuro nós teremos uma diminuição é algo bem abrangente, porque a gente não tem uma noção, porque vai depender de contaminante para contaminante. Eu não vou ser utópico. Existem contaminantes tranquilos de serem retirados por surfactantes, como, por exemplo, metais. Agora, existem contaminantes mais difíceis de serem retirados. Por exemplo, fertilizantes. É muito difícil você retirar um fertilizante ou um determinado pesticida do solo, porque os fertilizantes eles são uma classe muito complexa. Eles podem, por exemplo, ter uma certa afinidade com o meio sólido ou com o meio líquido, que faz com que seja muito maior do que uma provável afinidade que o surfactante possa ter. Então, o que a gente sempre tem que observar é o que é a matéria-prima que está à nossa disposição e se a demanda que está presente naquele tratamento ela é suficiente, ela é uma causa suficiente para que aquele investimento seja feito. Infelizmente, é assim que o mundo capitalista funciona, o mundo no geral funciona, né? Dependente se é capitalista, se não é, mas o mundo funciona assim, o investimento maior vem ou quando traz lucro no tratamento, ou quando a corda aperta e a gente vai ter que tratar aqui, porque senão o negócio vai pegar. Show. Agora nós vamos à última pergunta, porque infelizmente tudo que é bom dura pouco e nosso tempinho está acabando. A Carolina deu boa noite, agradeceu pelas referências incríveis dos artigos e trabalhos. E a pergunta dela é: o seu grupo já utilizou algum surfactante biobaseado? Ela acredita que seria um meio termo. A sustentabilidade é um custo possivelmente menor do que o associado aos biosurfactantes. Bom, eu vou ser muito sincero, eu nunca trabalhei mesmo, nunca mexi, tenho muita vontade de mexer. Nunca trabalhei com biosurfactantes, gostaria, né? A gente trabalhou muito com surfactantes que têm tendência natural, como, por exemplo, vindo de determinadas matérias-primas regionais, ou até mesmo surfactantes que possuem determinado nível de ligações que não vão ser tóxicos ao meio ambiente, ou que não vão formar ligações muito fortes. Nunca trabalhei com biosurfactantes, gostaria muito, sou um assíduo fã, leio bastante sobre o assunto, mas o Laboratório de Tecnologia de Tensoativos, o LTT, ainda está engatinhando nessa vertente. Inclusive, quem quiser fazer parceria, fique à vontade. Mas, assim, eu nunca trabalhei, tenho vontade de trabalhar. Tenho amigos que trabalham, sei muito através deles, e é isso. Eu não posso, assim, arranhar muito sobre esse assunto, mas eu acredito, sim, que os biosurfactantes vão ser candidatos muito promissores no futuro. Talvez a única dificuldade que os biosurfactantes, no momento, trazem é a sua produção, a sua confecção. Como grande parte vem dos micro-organismos, da produção de micro-organismos,
Quem trabalha com cultura, por exemplo, de micro-organismos, bactérias, acaba sabendo que é bem trabalhoso, às vezes a produção é bem baixa em relação àquilo que você quer tratar. Mas é para isso que a gente faz o planejamento experimental, para afinar e aumentar o rendimento, não só do tratamento, mas também do veículo que a gente quer tratar, do veículo que a gente quer produzir para o tratamento. Beleza? Estourou o tempo, então muito obrigado, pessoal.